começar o curso Como Estudar a Bíblia. Nosso objetivo é ajudar você a aproveitar mais a sua leitura bíblica diária. Sim, o ideal é lermos a Bíblia diariamente. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida espiritual. Precisamos nos alimentar todos os dias. Oração e leitura bíblica é assim que mantemos nossa comunhão com Deus. Eu gosto de orar e ler a Bíblia logo cedo, assim que eu acordo. Outras pessoas reservam a sua hora do almoço e alguns deixam para o fim do dia, logo antes de se deitarem para dormir. Eles oram e leem a Bíblia. Cada um de nós tem um organismo diferente. Alguns têm mais facilidade em se concentrar logo cedo, outros à noite. O importante é que você reserve aquele momento especial para aprender mais da Palavra de Deus. Antes de apresentarmos alguns princípios básicos para a leitura e interpretação da Bíblia, vamos olhar alguns fatos sobre a Palavra de Deus. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro, justamente porque é a Palavra de Deus. Existe prova mais que suficiente de que a Bíblia é a Palavra de Deus dado ao homem de maneira sobrenatural. Lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia declara ser a própria Palavra de Deus. A palavra inspirada significa soprada por Deus. Devemos receber as Escrituras como Deus falando diretamente a nós. O povo que viveu na época em que os livros da Bíblia foram escritos, creram que eram de Deus. Pessoas no Antigo Testamento criam que Deus falava a elas através de Moisés, Samuel, Davi, Jeremias, entre outros. Eles aceitavam a mensagem destes homens como vindo diretamente de Deus. A nação judaica, nos tempos de Jesus, cria no Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Jesus deixou claro que ele aceitava o Velho Testamento como sendo a palavra de Deus. Jesus citava frequentemente trechos de Salmos, Isaías, Daniel, Oséias, Jonas, Zacarias, entre outros livros do Velho Testamento. O Novo Testamento foi adicionado e sobreviveu séculos de perseguição. Nenhum outro livro foi tão odiado e atacado ao longo das gerações. O fato maravilhoso é que a Bíblia transforma a vida daqueles que a leem e creem nela. Este é um dos fatos inexplicáveis sobre a Bíblia, mas é a verdade. Livros podem ser proveitosos para a educação, entretenimento, para desafiar, podem até ser inspiradores, mas somente a Bíblia pode transformar alguém numa nova pessoa, porque só a Bíblia mostra como isso pode acontecer, que é crendo em Jesus Cristo. Essa é uma prova concreta de que a Bíblia é de Deus. Em vários trechos, lemos "Assim diz o Senhor". Outra prova de que a Bíblia é a palavra de Deus são as profecias já cumpridas. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, lemos onde exatamente seria o local do nascimento do Messias, Jesus Cristo. Salmos 22 e Isaías 53 são profecias da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Centenas de profecias do Antigo Testamento já foram cumpridas exatamente como escritas. Somente alguém que conhece o futuro pode escrever sobre aquele evento e esse evento acontecer exatamente como estava escrito. O único a ter este conhecimento é Deus, e Ele é o autor da Bíblia. Apesar de cada livro da Bíblia ter seu próprio tema, a mensagem básica de cada um deles é ao redor do Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, a mensagem é: Ele está vindo. No Novo Testamento, a mensagem é: Ele veio. E especialmente o último livro da Bíblia declara que Ele voltará. A unidade incomum da Bíblia é prova da sua origem divina. Se um grupo de pessoas fossem escolhidos ao acaso
para escreverem suas ideias sobre Deus, o homem, vida, morte ou qualquer outro assunto, sem que pudessem consultar um ao outro, haveria muita diferença no que escreveram. Já os autores da Bíblia viveram em épocas completamente diferentes, em países diferentes, com diferentes níveis de estudo, mas concordam na mensagem que escreveram. Alguns foram reis, outros profetas, sacerdotes, pescadores, pastores de ovelhas. É interessante que a maioria deles não escreveu nada mais. Eles não eram escribas, nem escritores profissionais. A Bíblia começou a ser escrita por um homem e terminou sendo escrita por outro 1.600 anos mais tarde, tendo cerca de 35 outros escrevendo entre o início e o fim. E mesmo assim, todos os livros da Bíblia estão em perfeita harmonia. Somente a Bíblia é a regra de conduta e fé infalível. Somente a Bíblia pode falar da autoridade do Deus onisciente. Somente ela pode dizer aos homens no que devem acreditar e o que devem fazer. E somente nela alguém pode encontrar segurança completa em sua fé, de maneira que possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Alguém disse: esse livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos que creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, sua história é verdadeira, suas decisões são imutáveis. Ela contém luz para o seu caminho, alimento para o seu sustento, é o mapa do viajante, a bússola do piloto, a espada do soldado, o caráter do cristão. A Bíblia deve encher nossas mentes, reger nossos corações e guiar nossos pés. Leia a Bíblia com calma, frequentemente e sempre em oração. É uma mina de ouro, um paraíso de glória, um rio de prazer. Ela nos é dada em vida, será aberta no julgamento e será lembrada para sempre. O homem jamais poderia ter escrito a Bíblia por si mesmo. Muitos até tentaram desacreditar a Bíblia, e muitos tentaram destruir a Bíblia. Ingersoll, um ateu famoso, segurou uma Bíblia em suas mãos e disse: em 15 anos este livro estará no mortuário. 15 anos se passaram e Ingersoll estava no mortuário e a Bíblia continua viva. Voltaire disse que em 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido, somente encontrado em museu. Bom, passados 100 anos, a antiga casa de Voltaire abrigava a Sociedade Bíblica de Geneva. Recentemente, 92 volumes das suas obras foram vendidas por menos de R$5. Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, a pergunta natural a se fazer é: como nós a conseguimos? A resposta é que Deus guiou os escritores humanos no que haveria de ser escrito. Encontramos fatos históricos, experiências pessoais, tudo inspirado por Deus. Ao longo das Escrituras, vemos informação dada por Deus aos escritores que eles não poderiam ter conseguido de nenhuma outra maneira. Nenhum ser humano poderia ter falado a Moisés sobre a criação. Somente Deus, que estava lá no princípio, poderia saber os detalhes do que aconteceu. O fato é que foi Deus quem disse aos escritores o que deveriam escrever. A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Assim, podemos saber que quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Conta-se que uma jovem ganhou um livro de presente. Ela folheou o livro, mas achou chato. Então ela colocou na estante e esqueceu dele. Tempos passaram e ela conheceu um homem que, coincidentemente, tinha o mesmo nome do autor daquele livro chato. Ela logo começou a gostar deste homem. Ele tratava bem, começaram a namorar. Num dos seus encontros, ela disse que tinha uma coincidência engraçada. Ela falou assim: sabe, eu tenho um livro em casa que foi escrito por uma pessoa que tem um nome exatamente igual ao seu.
Então o homem respondeu: Não, não é nenhuma coincidência. Eu escrevi aquele livro. Aquela jovem chegou em casa aquela noite, correu até a estante, pegou o livro, tirou o pó e começou a ler. Ela começou pela primeira página, logo chegou no segundo capítulo. Não demorou muito, ela se interessou de tal maneira que não conseguiu parar de ler até chegar ao final. Ela amou o livro. Como pode um livro que era tão chato de repente se tornou tão interessante para aquela jovem? O que aconteceu é que antes ela não conhecia o autor do livro. Depois de conhecer o autor, depois que ela estava amando o autor, aquele livro se tornou relevante para ela. Da mesma maneira, é essencial conhecermos Deus, que é o autor da Bíblia. Esse relacionamento começa quando aceitamos seu Filho, Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, temos então comunhão com Deus. Recebemos o Espírito Santo e assim a Bíblia passa a ser relevante e interessante para nós. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Deus a escreveu para lermos, estudarmos e entendermos. Nenhuma fonte pode nos revelar o que encontramos na Bíblia. Revelação quer dizer que Deus falou. A expressão "assim diz o Senhor", ou o seu equivalente, ocorre 2.500 vezes na Bíblia. A Bíblia é Deus falando ao homem, ou seja, Deus se comunicando com o homem. Deus quer que entendamos corretamente a sua palavra. Veja Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Em tempos passados, Deus usou métodos diferentes para comunicar a sua mensagem ao homem, mas ele nos deu sua revelação completa e final através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus não está mais dando novas revelações, mas o que ele faz é nos ajudar a compreender a revelação que ele já nos deu na sua palavra, a Bíblia. No livro de Hebreus, vemos que Deus descreve sua revelação incorporada em seu Filho, Jesus Cristo. Isso vemos também no Evangelho segundo João, onde lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é referido como Verbo ou Palavra, e também vemos a divindade de Cristo. Em João 1,14, nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós usamos palavras para nos expressarmos, e revelação expressa de Deus para o homem é o Verbo ou a Palavra, Jesus Cristo. O Verbo de Deus se refere ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Versículo 14 se refere a quando o Filho de Deus encarnou em forma humana, tomando um corpo, vivendo e andando entre os homens na terra. Lemos assim: o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Versículo 18 continua: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Conhecemos a Deus ao conhecermos a Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse a Filipe que quem o tivesse visto, havia visto ao Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que as palavras que ele proferia não eram de sua própria iniciativa, mas sim do Pai, que habitava nele e que, através dele, fazia a sua obra. Cristo é Deus em corpo humano, e é a revelação de Deus ao homem. O livro de Mateus nos dá um relato muito interessante de Jesus no capítulo 11. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Cristo veio à Terra para revelar Deus ao homem. Ele deixou esta terra, voltou ao céu e enviou o Espírito Santo para ensinar a verdade à humanidade. Em 1 João 14, 26, encontramos algumas das palavras que Cristo deu antes de partir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria um professor que continuaria a lembrar à humanidade a verdade de Deus. Jesus continuou a falar em João 16 que o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Como é que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso essencialmente através da Bíblia, a sagrada palavra de Deus. O Espírito Santo guiou homens a escreverem a mensagem de Deus aos homens. 2 Pedro 1,21 declara: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto está explicando que os escritores da Bíblia eram tão controlados pelo Espírito Santo que foram completamente guiados pelo Espírito em seus escritos. O tema central das Escrituras é Jesus Cristo. O Velho Testamento está à espera da sua vinda à Terra, e os Evangelhos descrevem sua vinda à Terra. O Novo Testamento mostra a obra realizada no Calvário como a obra finalizada em que fundamentamos nossa fé. Cristo é a palavra de Deus viva e a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Como tema central das Escrituras, de uma forma ou de outra, Cristo está em cada página da Bíblia. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontam para quando Jesus viria e se tornaria o sacrifício eterno pelos nossos pecados. Toda a verdade do Novo Testamento repousa sobre sua obra no Calvário. Sua morte, seu sepultamento e a ressurreição compõem o Evangelho. Essa é a maior notícia em toda a Escritura. Isso nos demonstra que quanto mais conhecemos a Cristo, mais amamos a palavra de Deus. De fato, se você ainda não conhece, a Bíblia é um livro fechado, ou apenas mais um livro. Deus guiou os autores de tal maneira que a Bíblia é completamente sem erros. Deus tem protegido e preservado a sua palavra para que nós possamos desfrutar dela hoje. Lembre que Jesus disse que céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Sendo que temos um livro que é o livro de Deus, logo vamos descobrir que não pode ser compreendido da mesma maneira que os livros escritos por homens. Temos que manter em mente que Deus usou autores humanos para escrever a sua palavra, mas foi o seu próprio sopro. Como foi o Espírito Santo quem inspirou essas palavras, o Espírito Santo precisa iluminar nossas mentes e nossos corações para que possamos compreender as verdades espirituais ali contidas. Em 1 Coríntios 2, 7 a 13, nós lemos: falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, mas nós não recebemos. O Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É muito claro que a Bíblia é um livro espiritual. Lembre das palavras de Jesus. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se você quiser conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer Cristo Jesus e se sujeitar ao Espírito de Deus para que te ensine as verdades espirituais que você não pode aprender de nenhuma outra fonte, a não ser a Bíblia. Deus abençoe você ricamente
ao ler sua palavra. Permita que ele te preencha com a verdade eterna que nunca passará.